Marquinhos Cipriano pode mesmo jogar no Corinthians? Igor Gomes e Rodrigo Nestor interessam de fato ao Botafogo? No vídeo de hoje do canal do Nicola trago a resposta para essas perguntas. Falo também sobre a treta entre Diego Alves e Paulo Souza no Flamengo. Tem novidade importante no Palmeiras, que vai mandar seu jogo decisivo contra o São Paulo no Allianz, mas o estádio não estará cheio. Falo também sobre a busca do Botafogo por um lateral esquerdo, o Shakhtar impedindo a chegada do TT ao Grêmio. Tem atualizações importantes a respeito de Brasil e Alemanha. Você já pensou Brasil e Alemanha na fase de grupos da Copa do Mundo? Tudo isso e muito mais a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalho na área desde 2000, com passagens por vários lugares legais, e agora no YouTube quero deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol e o seu time do coração. Se você é novo por aqui, peço que assista o vídeo até o fim, curtir, deixa like e se inscreve no canal. Não esquece de ativar as notificações. Ah, Nicola, mas por que eu tenho que me inscrever e ativar a notificação? Para ficar por dentro das últimas do mercado, bastidores, transferências e muito mais, beleza? Bora contar que todo esse conteúdo tem um oferecimento de Betano, casa de apostas esportivas, que é a patrocinadora master do Atlético Mineiro e do Fluminense. E por falar no Fluminense, tem super odd para o jogo entre o Flamengo e o Flu, decisão do Campeonato Carioca nessa quarta-feira. Se o Gabigol fizer o primeiro gol da partida, a qualquer momento, você vai receber R$ 5,90 para cada real apostado. Dá para apostar ainda na vitória do Flamengo pagando R$ 1,57, no empate pagando R$ 4,35 ou na vitória do Fluminense a R$ 6,90. Já em São Paulo, primeira partida final do Paulistão, São Paulo e Palmeiras no Morumbi, e a super odd preparada pela Betano é que se em algum momento, qualquer momento do jogo, a gente tiver o placar 1-1 e você tiver feito essa aposta, vai pegar uma cotação a R$ 3,80. Lembrando que a vitória do São Paulo paga R$ 3,25, o empate paga R$ 3,15 e a vitória do Palmeiras paga R$ 2,57. Para não ficar de fora dessa, é só pegar o link que eu vou deixar no comentário fixo, faz seu cadastro na Betano e começa a aproveitar todas as vantagens, beleza? Bom, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, e a primeira informação é da minha Portuguesa, que venceu o Primavera por 1-0 nessa terça-feira, gol de Caio Mancha, segunda vitória seguida contra o Primavera, as duas por 1-0. Dessa maneira, a Lusa garantiu classificação para a semifinal, o adversário será conhecido nessa quarta-feira. Já é certo que não dá para a Lusa pegar o São Bento. Outro time já confirmado entre os semifinalistas, São Bento enfiou 5-1 no 15 de Piracicaba, em Piracicaba, na noite dessa terça-feira. Os outros dois classificados para semis serão conhecidos à tarde e à noite. Bora falar agora sobre o zagueiro Renan, zagueiro do Palmeiras. Tenho contado para vocês que ele não fica no Verdão. Houve nessa terça-feira uma reunião do Renan com seu representante, o Diogo Silva, e também com a família. Hoje o Renan tem duas propostas, do Red Bull Bragantino e do Botafogo. As duas propostas por empréstimo com opção de compra. O Palmeiras receberia uma quantia para ter o jogador emprestado durante esse período. E agora cabe ao Renan a decisão, se ele vai jogar no Rio de Janeiro ou em Bragança Paulista. O Renan pediu algum tempo para pensar, foi relacionado para a partida contra o São Paulo nessa quarta-feira e vai tomar essa decisão possivelmente depois do jogo. Talvez até adie essa definição para depois do Campeonato Paulista, mas essa situação será resolvida muito em breve. Bora contar também a respeito do goleiro Walter. Durante o programa do Nicola dessa terça-feira, me perguntaram se o ex-corintiano, que hoje é capitão do Cuiabá, poderia estar deixando o clube para jogar em outro time da Série A. Mandei a mensagem para o Cristiano Dresch, que é o homem forte do futebol do Cuiabá, e ele falou, se quiserem tirar o Walter, não tem problema, basta pagar o valor da multa rescisória. Falei, tá bom, Cristiano, qual que é o valor da multa rescisória? 100 milhões de reais. Então, dá para cravar que o Walter permanece no Cuiabá, jogador super importante dentro do esquema do clube, que fechou nessa terça-feira a contratação de Pedro Ismânia como coordenador das categorias de base. Vocês vão lembrar que a gente colocou o Pedro Ismânia em São Paulo para conversar com a gente no programa do Nicola outro dia, e ele é o novo reforço para a base do Cuiabá. Bom, bora falar sobre Copa do Mundo e Seleção Brasileira. O Brasil fez 4-0 na Bolívia, vitória na altitude, grande atuação individual do Paquetá, do Bruno Guimarães, teve ainda 2 gols do Richarlison. O Brasil, mesmo com o time mesclado, garantiu ou se assegurou com a primeira colocação e teve a melhor campanha da história das eliminatórias da Copa na América do Sul, pontuação bem legal. Os números do Tite nas eliminatórias são impressionantes. Contando essa eliminatória e a anterior, são 29 jogos, 24 vitórias, 5 empates, nenhuma derrota. 70 gols marcados e apenas 8 gols sofridos. Agora é hora de projetar a Copa do Mundo. O Brasil está no pote 1, o pote dos cabeças de chave.
que passou a contar também desde ontem com Portugal. Portugal venceu Macedônia do Norte e também se assegurou no Mundial. A curiosidade é que o Brasil vai enfrentar um time do pote 2, um do pote 3 e um do pote 4. No pote 2 tem duas seleções bem pesadas. A Alemanha, sim, a Alemanha no pote 2, além da Holanda. Adversários tradicionais que têm colocado ou causado problemas à seleção brasileira. Então podemos ter um confronto contra a Alemanha ou contra a Holanda já na fase de grupos do Mundial do Catar. Você pode estar se perguntando sobre os potes, né? No pote 2, além de Alemanha e Holanda, a gente ainda tem Suíça, Uruguai e Croácia. A gente não pode pegar o Uruguai por ser do mesmo continente. No pote 3, Irã, Japão, Sérvia, Polônia, Coreia do Sul e Marrocos. Já no pote 4, Equador, Arábia Saudita, Gana e Camarões. A gente tem 27 seleções classificadas para a Copa, ainda faltam 5 vagas e algumas seleções ainda não têm o pote definido, como por exemplo a situação de Senegal, que pode ficar no pote 2 ou no pote 3. Já a Tunísia e o Canadá podem estar no pote 3 ou no pote 4, beleza? Bora falar agora a respeito do Botafogo, que está em busca de um lateral esquerdo. E tem muita gente nas redes sociais cravando que o Botafogo já fechou com o seu novo lateral esquerdo. Mandei mensagem para um dirigente do Botafogo, ele preferiu adotar o mistério, não quis cravar se há um acordo, mas também não negou essa informação. A grande dificuldade é descobrir quem é o tal lateral esquerdo sonhado pelo Botafogo. A gente pode fazer alguns descartes, por exemplo, o Felipe Jonathan. Foi especulado bastante na semana passada que o lateral do Santos estaria de mudança para o Botafogo. Esse mesmo dirigente com quem falei assegurou que não procede. Nicolas, lateral esquerdo que pertence ao Atlético Paranaense, faz grande temporada pelo Grêmio. Até esse momento foram 10 jogos, 2 gols e 5 assistências. É outro jogador especulado. O Botafogo poderia levar vantagem em relação ao Grêmio por querer comprar o Nicolas em definitivo, mas esse dirigente botafoguense não confirma o nome do lateral esquerdo. Vale lembrar que para metade do ano o Botafogo já tem um acerto com o Marçal e tem um velho sonho de repatriar o Marcelo, que nunca jogou no Botafogo, embora seja declarado torcedor do Botafogo. Jogador formado na base do Fluminense, passagem histórica pelo Real Madrid e pela seleção brasileira. O vínculo dele com o Real termina agora em junho e ele voltará ao Brasil, dá para dizer que o Marcelo tem boa chance de jogar no Flu, mas imagino eu que não será como lateral esquerdo, talvez um pouquinho mais à frente, como um meia atacante. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto pra vocês, beleza? Bora mudar de assunto, quero falar agora a respeito da ideia do TT, ex-atacante do Grêmio, de atuar no tricolor gaúcho por empréstimo de 3 meses. Ele pertence ao Shakhtar, foi liberado recentemente pela FIFA, assim como todos os outros estrangeiros, para fechar com o clube que quiser por 3 meses, mas o Shakhtar nos bastidores não quer liberá-lo para esse período de empréstimo por 3 meses. A curiosidade é que o TT havia topado jogar de graça no Grêmio e nem assim o Shakhtar permite. A ideia do Shakhtar é vender o atleta nesse momento ou o mais rápido possível. E o TT hoje é o jogador mais valioso do elenco do Shakhtar, aquele que tem mercado e portas abertas nos principais clubes do futebol europeu. Essa talvez seja a justificativa para o não empréstimo. A preocupação dele estar emprestado no Grêmio, acabar se machucando e isso impedir que ele se transfira para um Manchester United ou para um clube desse tamanho. O TT já havia sido especulado em outras janelas por times grandes como esse. O torcedor do Grêmio lamenta, até porque o TT seria extremamente importante, ainda que só pudesse ficar até o fim do mês de junho. Se o TT parece hoje um pouco mais distante, o Elkson pode virar reforço. O Grêmio já fez uma proposta oficial para o ex-centroavante do futebol chinês. Elkson se naturalizou chinês e desde o começo da temporada está em busca de clubes. Ele tinha uma expectativa de continuar na China, essa expectativa ainda não se confirmou, pode acabar pintando no futebol brasileiro. Quero falar agora sobre a final do Campeonato Paulista, São Paulo e Palmeiras, mas sobre o jogo da volta. A ida marcada para as 21h40 dessa quarta-feira, no Morumbi, certamente 60 mil torcedores e uma arrecadação bem legal. Inclusive é legal destacar que o São Paulo manteve o ingresso popular a R$30 por uma decisão como de Campeonato Paulista com a expectativa de estádio cheio. Boa decisão e atitude do presidente Júlio Casares. Mas quero falar sobre o jogo da volta marcado para domingo no Allianz Parque. Vocês lembram da treta, o Palmeiras tentando antecipar o jogo para sábado? No final das contas o jogo vai acontecer de fato no domingo. Mas haverá por conta disso um pedaço do estádio que não terá ingressos vendidos. Tudo porque 2 dias depois, na terça-feira da semana que vem, está marcado o show do Maroon 5. E a organização do Maroon 5 exige que a montagem do palco seja feita já durante essa semana.
Então, para que torcedores do Palmeiras que vão ao Allianz Parque não tenham sua visão prejudicada, um pedaço importante do Allianz Parque não terá venda de ingressos. Fui checar essa história direitinho com o dirigente do Palmeiras e o dirigente me escreveu o seguinte, abre aspas, ainda há uma questão em discussão, haverá restrição de público por causa da montagem do palco, mas não dá para dizer que o setor será totalmente fechado, tá? Especulou-se, até o pessoal do nosso palestra que trouxe a informação de que todo um setor do Gol Norte ficará fechado. O Palmeiras não crava ainda e diz que o tema deve evoluir nessa quarta-feira. Algumas reuniões vão ser feitas entre o Palmeiras, o pessoal da W Torre e os organizadores do show para tentar minimizar os efeitos dessa ausência de torcedor. A ideia é ter o Allianz Parque lotado para o jogo que pode ser da consagração do Palmeiras como campeão paulista, segunda partida final do Paulistão, Palmeiras e São Paulo, domingo, 16 horas. Quero falar agora a respeito do São Paulo, que virou alvo de propostas, sondagens do Botafogo. Primeiro foi o Rodrigo Nestor, primeira oferta de 26 milhões de reais para levar o volante que é titular absoluto do São Paulo. Proposta acabou causando irritação entre os dirigentes do São Paulo. É que o tricolor alega que ele vale pelo menos 4 vezes mais. Negócio completamente descartado. Há quem garanta que o Nestor segue nos planos do Botafogo, mas o São Paulo assegura que nem dá para conversar com cifras desse tamanho. Nessa terça-feira começaram a circular especulações de que o Igor Gomes, jogador contestado pela torcida, para não falar outra coisa, o São Paulino parece não gostar muito do Igor Gomes, e ele estaria na mira do Botafogo. Conversei com o Wagner Ribeiro, que é o empresário do Igor Gomes, e o Wagner assegurou que não chegou nada para ele. Já em relação ao São Paulo, mandei consulta ou pergunta para um dirigente importante do tricolor, e esse dirigente disse que o São Paulo já sabe do interesse do Botafogo pelo Igor Gomes. Mas o negócio parece ser bem complicado, apesar da capacidade financeira do John Textor, que recentemente colocou 6 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do Patrick de Paula. Esse dirigente do São Paulo com quem conversei respondeu o seguinte, abre aspas, eles nos devem muito dinheiro ainda, não dá para fechar negócio sem acerto em relação ao Henrique Almeida, fecha aspas. Talvez você não se lembre, mas em 2013 o São Paulo negociou o Henrique Almeida com o Botafogo. O Henrique surgiu como uma das maiores promessas do futebol brasileiro, acabou não vingando. De qualquer forma, ele havia sido comprado, na oportunidade, por 2 milhões e 400 mil reais, que equivaliam a 40%. O Botafogo pagou desses 2.400 só 900 mil reais. Restavam 1,5 milhão de reais, que o Botafogo nunca mais pagou. A dívida com juros e correção monetária já ultrapassou os 5 milhões de reais e o São Paulo está deixando bem claro que se o Botafogo quiser levar o Igor Gomes, primeiro precisa acertar essa dívida de 5 milhões de reais. Estou curioso para saber o que pensa a respeito dessa história o John Textor, que nada tem a ver com esse processo, mas a partir do momento em que ele compra o clube, ele assume os ônus e também os bônus. Você gostaria do Igor Gomes jogando no Botafogo? E você, São Paulino? Qual seria o preço para vender o Igor Gomes? Aquela história de o Igor Gomes jogar no Real Madrid, esquece. Menor sentido, mas para barulho de empresário. Quero falar agora sobre o Flamengo e a situação de Diego Alves. Só 2 partidas na atual temporada. No último mês ele nem sequer entrou em campo. É claramente um reserva, mas tem um bastidor importante por trás dessa nova situação do Diego, desde que ele havia sido contratado em 2017, sempre como titular. O Diego, na condição de reserva, foi cobrar recentemente o Paulo Souza, o treinador do Flamengo, e também o preparador de goleiros do time, o Paulo Grillo. Cobrança, ao que parece, foi acima do tom imaginável. E tanto o Paulo Souza quanto o Paulo Grillo não gostaram da forma como o Diego Alves, na base da carteirada quis garantir a volta à condição de titular. Houve uma situação ruim, um clima chato, e isso só intensifica a vontade do Paulo Souza em contratar um goleiro. Primeiro porque não confia no Hugo, que tem sido titular, depois porque ficou bem irritado com o Diego Alves, e o clima pro Diego é péssimo. Ele tem contrato até dezembro, a renovação do contrato aconteceu no fim da temporada passada, mas não se descarta até a possibilidade de o Flamengo buscar clubes interessados para o Diego, porque a tendência, diante desse desacerto com o treinador, é de que ele tenha pouquíssimas oportunidades, especialmente se o Flamengo conseguir avançar na busca por um novo goleiro.
O nome dos sonhos era do Santos, goleiro que pertence ao Atlético Paranaense. O Flamengo chegou a fazer uma oferta de 2,5 milhões de euros, o Atlético quer 3,5 milhões de euros. Diante da diferença, o Flamengo já começa a buscar outros alvos. O Diário do Fla trouxe a informação nesta terça-feira de que Andrada, goleiro de 31 anos de idade, argentino, ex-Boca Juniors, atualmente no Monterrey, seria uma das alternativas, mas também é um goleiro caro, jogador de pelo menos 20 milhões de reais. Atleta de seleção brasileira é mais difícil, né? De seleção argentina, 3 temporadas no Boca Juniors, tem alto salário no Monterrey, operação até mais cara do que a do Santos, embora o Andrada para mim seja bem mais goleiro do que o Santos. Gostaria de ver o Andrada com a camisa rubro-negra, mas se fosse dirigente, já deixei bem claro em outros vídeos, esperaria até a metade do ano e tentaria contratar o Neto, que é o que parece deixará o Barcelona no fim da temporada europeia. E você, rubro-negro, quem você contrataria para o gol do Fla? Use o espaço para comentários e opine, beleza? Bora fechar o vídeo para falar a respeito de Marquinhos Cipriano, ex-atacante do São Paulo, vendido ao Shakhtar Donetsk, nesse momento atleta do Sion da Suíça. E nos últimos dias cresceu a especulação de que o Marquinhos Cipriano pode se tornar reforço do Corinthians. E o curioso é que como lateral esquerdo, aí você fala, Nicola, você acabou de dizer que o cara era atacante. Sim, ele surgiu na base do São Paulo como atacante, foi vendido para o Shakhtar como atacante, mas com o passar do tempo foi deslocado para a lateral esquerda. Chegou a jogar assim na Ucrânia e joga assim também na Suíça. E como o Corinthians busca um lateral esquerdo, o nome do Marquinhos Cipriano ganhou força e vários torcedores, algumas centenas de torcedores do Corinthians invadiram as redes sociais do Marquinhos Cipriano pedindo para que ele seja atleta alvinegro o mais rápido possível. É legal contar que o Sion tem no contrato de empréstimo junto ao Shakhtar a opção de comprá-lo por 1,5 milhão de euros. E o Sion já declarou que vai comprar o atleta do Shakhtar. Só que a questão, ou o valor deve ser um pouco menor. Hoje os clubes discutem algo na casa de 1 milhão de euros com bônus por performance. Então o Shakhtar até poderia aumentar seus vencimentos, seus rendimentos, mas deve fechar, bater o martelo por algo na casa de 1 milhão de euros. E aí que entra o problema para o Corinthians. Todos os últimos reforços alvinegros foram na base de graça. Roger Guedes, William, Juliano, Renato Augusto, Paulinho, esses atletas estavam em fim de contrato e chegaram sem necessidade de aquisição dos direitos econômicos. E é difícil imaginar que hoje o Corinthians tenha pelo menos 1 milhão de euros para tentar cobrir essa oferta do Sion. A ideia do Sion, inclusive, é comprar o Marquinhos Cipriano para depois vendê-lo mais caro. O Anderlecht é um dos interessados. O Sion poderia, por exemplo, comprar por 1 para vender por 2,5 milhões de euros, o que torna o negócio ainda mais complexo para o Corinthians. Acho que dá, nesse momento, para descartar que o Marquinhos Cipriano seja contratado. A ideia do Corinthians é buscar jogadores mais baratos ou de graça, mas vai precisar melhorar o seu elenco, tá? Corinthians que tem muita dificuldade física, o Corinthians que não tem conseguido entregar a intensidade exigida pelo técnico Vitor Pereira. E você, quem contrataria para a lateral esquerdo do Corinthians? O Timão precisa de lateral esquerdo? Também use o espaço para comentários, deixe sua opinião. Não esquece também de deixar like, de se inscrever no canal, aquela coisa toda. A gente se vê de tarde com mais um vídeo e a partir das 7 da noite com o programa do Nicola. Abraço, tchau!